Então, bora. Aconselho que vocês revejam essa aula, tá? Uma horinha só, 1h15, né? Não mata ninguém, não. Então, vai. Aplicação 2020. Ó, estou pegando de 2010 ainda há pouco, mas assim, pessoal, questões que eu vou procurar pegar são sempre as mais atualizadas possível. Tá? O mais atualizado possível ou as mais atualizadas possíveis, né? Concordância, viu? Então, vai. A pergunta em relação às ideias, aos sentidos e aos aspectos linguísticos anterior, julgue o item a seguir. Isso aqui é um comando padrão, tá? Eu nem vou repetir mais isso aqui nas próximas, não. Questão 1. Nossa questão 1. O texto apresentado é predominantemente descritivo, já que exemplifica uma das acepções do termo ritual. Vamos ler o texto aqui, então, para a mesma parte dele? Em qualquer tempo ou lugar, a vida social é sempre marcada por rituais. O que está fazendo aqui? Está descrevendo a tempo e lugar. Está narrando. Não. Ele está expondo uma ideia. Narrar seria, era uma vez, ó, certa vez, ou num dado local, havia uma pessoa que estava fumando um cigarro e nesse lugar era proibido fumar cigarro. Estou narrando. Tá? Agora, aqui não. Aqui nós estamos dissertando. Essa afirmação pode ser inesperada para muitos, porque tendemos a negar tanto a existência quanto a importância dos ritos na nossa vida cotidiana. É um texto que eu acho que nós trabalhamos na última aula também, já lemos texto aqui, né? Em geral, consideramos que rituais seriam eventos de sociedades históricas, da vida na corte europeia, por exemplo, ou em outros extremos. Gente, o que ele está fazendo aqui? Ele está expondo ideias acerca do conceito e da evolução, digamos assim, do trato com o termo ritual, dos rituais em si. Posso dizer que ele é descritivo, então? Pergunto, o texto é descritivo, certo ou errado? Vamos lá, então. Esse texto aqui, muita gente falou certo, falou errado. Ele só pode estar errado, gente. Isso é errado. Isso aqui não é descritivo, não. Vamos lembrar aqui. O que o texto descritivo faz? Primeiro, utiliza diversos adjetivos. Segundo, tem vários detalhes sobre um termo, assim, digamos, concreto, tá? E sempre foca num ser, num objeto ou num cenário. Tudo concreto. Eu vou descrever este óculos aqui, ó. Vou descrever o óculos. Ele tem uma armação, sei lá, escura, a lente é transparente das quantas, o copo, o paninho. Então, você tem um objeto para descrever. Vou descrever um homem alto, moreno, barbudo, ok? Uma mulher, é baixinha, gordinha, ok? Vou descrever o cenário. É uma sala 3x3, tem cadeiras, tem um ar-condicionado branquinho. Eu tenho que ter algo concreto para descrever. E quando eu descrevo, vem à minha mente a imagem da coisa. Você nem vai imaginar ritual, não. O ritual é ritual, é abstrato. Tá? Ele está aqui expondo ideias sobre a prática de rituais no texto. Esse texto é dissertativo. Vocês compreenderam isso? Isso, Jesse. Dissertativo. É Jesse, né? Ó, vamos aqui pelo lado da concretude, da coisa figurativa, que vocês vão bem. Tá? E outra coisa, no texto descritivo tem que ter os verbos estáticos, né? Ele ele tem, está, parece. Tá? Começou com o verbo ser aqui, ó. Mas olha só, ele continua. Tendemos, negar, tá ok? Consideramos, tá? Cadê? Tem verbo ser de novo aqui. Querendo enfatizar. Perceberam? Então, são verbos aí que indicam o dinamismo. Tá ok? Esse texto é dissertativo. Ok, gente? Vamos à próxima questão, então. É um texto longo, tá bem? Vamos direto aqui à questão para saber o que ele quer da gente, que facilita, né? O segundo parágrafo do texto é essencialmente narrativo. Segundo parágrafo do texto. Uma vez que conta a evolução da medicina, olha só, hein? Isso aqui foi aplicado aqui, né? Nem sei o que é isso aqui. Agora em 2019, hein? Nota, o texto anterior, 2020, esse aqui 2019. Beleza?
Ele diz que temos uma evolução da medicina, ou seja, ele quer apelar para o aspecto temporal. Vamos ver aqui, então. Vamos ler o texto, né, gente? Como um todo aqui, que é o segundo parágrafo, eu sei, tá? Mas vamos contextualizar. Em tempos pré-modernos, os humanos experimentaram uma espantosa variedade de modelos econômicos. Boiardos russos, marajás indianos, mandarins chineses e caciques de tribos ameríndias tinham ideias muito diferentes sobre dinheiro, comércio, impostos e emprego. Hoje em dia, em contraste, quase todo mundo acredita em pequenas variações sobre o mesmo tema capitalista e somos engrenagens de uma única linha de produção global. Se os ministros da Fazenda de Israel e do Irã se encontrassem no almoço, eles teriam uma linguagem econômica comum e poderiam facilmente compartilhar agruras. Porém, aí começa aqui, olha, segundo parágrafo, aqui, olha. A homogeneidade contemporânea é mais evidente quando se trata de uma maneira de ver o nosso corpo. Se você ficasse doente 1000 anos atrás, olha a evolução aqui que ele faz temporal, olha, evolução da medicina. 1000 anos atrás, importaria muito lugar onde viesse. Médicos europeus ou chineses, xamães siberianos, médicos feiticeiros africanos, curandeiros ameríndios, todo império, reino e tribo tinha suas próprias tradições e seus especialistas, cada um adotando uma visão diferente do corpo humano, da natureza da doença, cada um oferecendo o seu próprio manancial de rituais preparados de curas. A única coisa que unia todas essas práticas médicas era que, em toda parte, no mínimo, um terço das crianças morriam antes de se tornarem adultas. E a expectativa de vida média era bem abaixo de 50 anos de idade. Hoje, se você adoecer, ó, agora está no hoje, ó, você tem 1000 anos atrás e agora o hoje, ó, a evolução da medicina. Hoje, se você adoecer, faz muito menos diferença o lugar onde vive. Em Toronto, Tóquio, Teherã ou Tel Aviv. Será levado a hospitais parecidos, onde médicos com aventais brancos seguirão protocolos idênticos e farão exames idênticos para chegar a diagnósticos muito semelhantes. Ao que tudo indica, todos acreditam que o corpo é formado por células, que doenças são causadas por patógenos e que antibióticos matam bactérias. Gente, esse segundo parágrafo aqui, ele é essencialmente narrativo, uma vez que conta a evolução da medicina desde 1000 anos atrás até os dias atuais. Certo ou errado? Muito bom. Errado. Isso está errado. E por que está errado? Porque não tem o pente aqui. Cadê o personagem aqui? Ah, são os médicos. Não, ele está citando só. Não tem o nome de um personagem que ele criou aqui, ou que ele está, ou real, que ele está fazendo evoluir ao longo do enredo. Não existe aqui um cenário específico, nada disso. Não temos apresentação, conflito, não temos clímax. O que temos aqui é um texto que, então, que expõe ideias. É um texto dissertativo, é um texto expositivo. Beleza? Não narrativo. Tudo bem, gente? Beleza pura? Próximo aqui. Esse aqui agora é de 2020 também. Da Secretaria de Economia, isso aqui eu lembro, Secretaria de Economia do Distrito Federal, aplicada neste ano de 2020. Tá? É um texto longo também, e a pergunta é: quanto à tipologia textual, o texto apresentado é predominantemente descritivo. Lembrando, hein? O texto descritivo, ele parte da ideia de um ser, objeto ou ambiente concreto, em que haverá dele adjetivos, cores, formato e detalhes da coisa, para que você tenha uma imagem em sua mente. É um retrato verbal de um ser, de um objeto ou de um cenário. O texto é: a leitura feita pelo aluno talvez seja a modalidade que atualmente mais precisa de investimento na escola. Olha só, hein? É uma ideia, não é? Temático o texto. É comum ouvirmos dizer que o computador, a televisão e o videogame são os maiores concorrentes da leitura e que estão ganhando a disputa. É uma queixa. Aí ele continua aqui. Aí vai continuar aqui. Ler fluentemente não significa compreender. Então, é uma ideia. A leitura de um texto requer conhecimento e propósito. Beleza. Aqui embaixo. Ó. Lemos notícias com intuitos variados, além de nos informarmos. Aqui em cima. Falamos, portanto, da fluência leitora para alunos que já conquistaram a base alfabética. O leitor que ele está preso à definição dificilmente consegue entender o que aborda ali. Gente, isso aqui é o que é? Ele está expondo ideias. Esse texto aqui, ele é descritivo, sim ou não? Claro que não. Esse texto aqui, o que ele é? Ele é o quê?
dissertativo. Ele pode até ser argumentativo, viu? Tem que ler o texto como um todo, tá? Tem que ver se ele expõe uma opinião, se ele quer convencer o leitor, se usa dados estatísticos, argumento de autoridade, estratégias, né? Mas isso aqui está errado. Descritivo não é. Ou é dissertativo ou argumentativo, tá bom? Depois a gente pode até ver. Eu acho que tem uma questão que vai voltar esse texto aqui, e a gente vai ter que ver isso aí. Dissertativo, é isso aí. Tá bom, minha gente? Próxima questão. Essa questão aqui é um pouco maior. Esse texto aqui, ó, longo aqui, ó. Tá vendo aqui? Tá? E temos aqui. A pergunta é: o texto. Já vou voltar lá, tá? Elenca fatos ocorridos ao longo da história da justiça brasileira. É correto classificá-lo como predominantemente narrativo. É um texto de 2019. Estão percebendo como que é enunciado, as pegadinhas são muito parecidas? Isso aqui é no TJ do Amazonas. Então, olha só, ele está perguntando se o texto é narrativo. E justifica ainda. Por quê? Porque ele elenca, né, fatos ocorridos ao longo da história da justiça brasileira. Vamos lá, então, ao começo aqui. O maior desafio do Poder Judiciário no Brasil é tornar-se cada vez mais acessível às pessoas, até mesmo a quem não pode arcar com o custo financeiro de um processo. Isso aqui é o quê? Uma ideia. Está expondo um fato, certo? Por enquanto, ele está dissertando. De um modo amplo, o acesso à justiça significa garantia de amparo aos direitos do cidadão. Pura dissertação isso aqui. Depois, esse movimento de inclusão é conhecido como ondas renovatórias. Atualmente já se fala no surgimento da quarta onda, que está relacionada aos avanços da tecnologia. São fatos. Não está narrando nada, não está descrevendo nada, não está argumentando nada, está colocando evidências, fatos. Olha aqui, ó, na primeira onda renovatória buscou-se superar as barreiras. Agora ele vai contar. Na primeira, ó, ele faz aqui um resgate do tempo. Mas não é, mais uma vez, não é porque fez o resgate temporal que o texto é narrativo, não. O tempo é só um fator, um elemento da narrativa. Cadê os outros? Cadê o pente, como um todo? O pente é o pente. Ok, gente? Não tem aqui. Aí continua aqui, ó. A terceira onda, vai aqui, evoluir aqui, ó. A primeira onda, a segunda onda renovatória, e vai evoluir para a terceira onda, e vai falar do hoje, olha. A quarta onda, a chamada, a revolução digital, suas mudanças, acelerar a engrenagem judicial, os processos, e aí? Hoje, na quarta onda, vai continuar. Será que ele está realmente tendo aqui um texto narrativo? Não, Felipe, vou explicar já já isso aí. É errado, é errado. Muito bom, gente. Tudo errado aqui, tá? Gente, olha a pergunta do Felipe César aí, ó, uma pergunta interessante, olha só. O texto argumentativo não se caracteriza também por ser feito em primeira pessoa? Felipe, eu não entendi. Você está perguntando se tem que ter a primeira pessoa ou tem que evitar a primeira pessoa? Qual é a tua pergunta? Você está perguntando se o texto argumentativo tem a primeira pessoa? Não, Felipe. Pelo contrário. Mas, ao mesmo tempo, tem que ter. Como assim, professor? Vamos lá. Preste atenção no que eu vou dizer aqui, hein? Vamos lá. O texto argumentativo, tá? E dissertativo, assim como os outros tipos, possui os seus gêneros acoplados a ele, como se fosse uma árvore com os galhos. Quais são, então, esses gêneros? Nós temos o texto argumentativo escolar, que é o que a gente faz nas escolas, nos concursos, né? Temos o texto argumentativo, que é uma crônica argumentativa. Temos o artigo de opinião. E temos também a carta argumentativa e temos o ensaio. O artigo de opinião e o ensaio e a carta se caracterizam por ser voltados à primeira pessoa. Já o editorial, por exemplo, e o texto de concursos, que é o texto didático, argumentativo didático, ele não tem a primeira pessoa, a terceira pessoa prevalece. Então, entenda, a ocorrência da primeira ou da terceira pessoa não define se o texto ele é argumentativo. Ele define o gênero textual dentro da tipologia dissertativa ou argumentativa. Compreendeu? Que gênero? Carta argumentativa,
ensaio, artigo de opinião, que vamos ver na próxima aula, hoje não deu tempo. Ok? Então, para vocês, no texto que vocês vão fazer, tem que ter a primeira pessoa? Não. Evitem a primeira pessoa. Nós, estamos, queremos, evita isso aí. Em vez de colocar assim, vivemos num país, não. Vive-se em um país que, ou atualmente o país, ok? Evita a primeira pessoa, nós e eu. O eu jamais. E o nós tem que ser evitado também. Seu texto tem que ser objetivo. Quando é que eu vou ter esse nós e tal? Quando o seu texto for argumentativo, artigo de opinião, carta argumentativa ou qualquer outro ensaio. Tá legal? Entendeu aí, ô Felipe? Beleza. Boa pergunta, hein? Vamos lá, gente. Tá aqui, olha. Questão 5. A pergunta é: a ilustração do fato apresentado com exemplos factuais, os quais foram omitidos no texto acima, é uma das formas de que se vale o autor para confirmar a veracidade de suas palavras. Tal recurso é empregado em termos argumentativos, em textos argumentativos. Vamos ler aqui, rapidão. Há ainda duas maneiras de se tornar príncipe, que não podem ser... Isso aqui é de Maquiavel, hein? Olha só, hein? Isso aqui o Sebrap cobrou agora... Agora não, 2010, mais antigo. Vocês vão entender por que eu trouxe essa questão aqui. Há ainda duas maneiras de se tornar príncipe, que não podem ser atribuídas exclusivamente à sorte ou ao merecimento, que não devem ser silenciadas, embora uma delas pudesse ser examinada mais amplamente se estivéssemos estudando as repúblicas. Consistem em tornar-se soberano por algum meio vil ou criminoso, ou pelo favor dos concidadãos. Darei dois exemplos da primeira maneira, um antigo e outro moderno, sem entrar mais a fundo nos méritos desses métodos, pois penso que isso é suficiente a quem tal necessitar apenas imitá-lo. Gente, o que ele vai fazer aqui? Vai contar uma historinha, os exemplos. Esses exemplos que ele vai dar, que tipo de texto, se ele escrevesse esses exemplos aqui, que tipo de texto seriam? Tipo, dissertativo, argumentativo, injuntivo, narrativo ou descritivo? Ou dialogal? Darei dois exemplos. Da primeira maneira, um antigo e outro moderno. Esse exemplo, se ele continuasse aqui o texto, seriam exemplos em que modalidade textual? Narrativo. Não descritivo nem expositivo, não. Narrativo, vai narrar. Certa vez, da cidade tal, sei que lá viu um rei, que ele chegou lá e tomou a força o poder. Ele subjugou, ele vai narrar uma historinha. Certo? Gente, o que eu quero que vocês entendam? Qual é a palavra-chave na hora? Presta atenção aqui, atenção, quem está com atenção aí, voando aí, ó. Olha para cá, presta atenção aqui. Voltamos uma teoria aqui. Voltamos à teoria. Qual é a palavra-chave na hora de classificarmos um texto? Você lembra aí? A palavra-chave é a predominância. O que predomina? Se eu tenho um texto de 30 linhas, se eu tiver um fragmento narrativo ali de 3 linhas, outro fragmento ali descritivo de 1 linha, mas eu tenho as outras 26 linhas expondo ideias, ele é predominantemente dissertativo, certo? Certo. Esse aqui é um texto, O Príncipe de Maquiavel, um texto dissertativo argumentativo. Só que no momento em que ele vai parar aqui para poder dar um exemplo, esse exemplo é narrativo. Ou seja, eu terei um fragmento narrativo dentro de um texto predominantemente dissertativo ou argumentativo, certo? Anotem isso. Qual é o nome que damos a um fragmento narrativo inserido em um texto predominantemente dissertativo ou argumentativo? É isso aqui, ó. Ilustração. Isso é ilustração. Quando o CESP falar em ilustração, ele está retomando um exemplo qualquer, mas ou descritivo, pode ser descritivo também, tá? Ou narrativo. Então, um texto descritivo ou narrativo inserido dentro de um texto predominantemente dissertativo ou argumentativo, a gente vai chamar de ilustração. E quando for o contrário, aí é digressão. Mas não anota digressão não, porque não cai no CESP. O Sebrap não cobra isso aí. Tá? O que cobra é isso aqui que eu falei com você, ilustração. Então, olha só, a ilustração
do fato apresentado com exemplos factuais, os quais foram omitidos, seria essa narração que vocês colocaram comigo aqui. É uma das formas de que se vale o autor para confirmar a veracidade de suas palavras. Tal recurso, que é a ilustração, é empregada em textos argumentativos. O que eu acabei de falar com vocês? Certo ou errado? Certo. A ilustração é um recurso para textos argumentativos. Ok? Você vai, porque você quer convencer o leitor. Você convence por quê? Por meio de uma ilustração, contando uma historinha. Ó, aconteceu, e na cidade tal, no país tal, há 200 anos. É isso que eu quero que você entenda aqui. Ok, minha gente? Beleza pura? Essa aula é pesada, não é difícil, né? É muita coisa, né? Eu sei que é. Por isso que eu repito. Reassistam. Graças a Deus, estamos gravando essa aula aqui. Né? Repito, assistam essa aula. Tá? Não mexe na aula, espera amanhã chegar, que tem que dar, né? Renderizar aí. Tá bom? Vamos lá, estamos acabando já. Próxima questão. Questão 6. No texto, predomina a tipologia o quê? Olha só o tema aqui, ó. Predomina. Vamos lá, então. Ainda hoje, em muitos rincões do nosso país, são encontrados administradores públicos cujas ações em muito se assemelham às de Nabucodonosor. Rei de Pedra. Opa, isso aqui é o quê? É uma exposição, isso aqui? Não, é a opinião dele. Eu conheço Nabucodonosor e hoje tem muita gente que se assemelha a ele. Essa excentricidade consumiu anos de labor e gastos incalculáveis, culminou nas 7 maravilhas do mundo antigo. Tal maravilha, aí tá aqui, gente, vai falar aqui, olha. Ó, além da insensatez, ele chamou de insensato, não chamou? É a opinião dele. Detectado alguns atos de administração, ó, tem palavras-chave aqui, ó. Constata-se a inexistência de situação mais grave e preocupante. A degeneração de caráter em muitos entes que acendem a gestão do interesse público. Essa degeneração, em alguns casos, precede a investidura, em outros tem causas endêmicas, sendo um resultado inevitável da interação de um meio viciado. O que está fazendo aqui? Está expondo um juízo de valor, é a opinião dele. Esse texto aqui é um texto que, então? Argumentativo. Perceberam que ele expõe a ideia dele? Ele não está colocando dados estatísticos, está colocando aqui ideias que são notórias, e todo mundo sabe. Não, ele está mostrando o que ele pensa sobre a coisa. É a opinião dele. Ok, pessoal? Tá aqui. Pequenas corrupções. Diga não às pequenas corrupções. Bater ponto. Né? O que ele quer aqui? 2018, olha. O texto apresentado combina elementos das tipologias expositiva e injuntiva. Vamos lá. A mudança por um Brasil mais ético começa em cada um de nós. Maus hábitos cotidianos muitas vezes são, na verdade, práticas antiéticas e até ilegais que devem sim ser combatidas. Olha aqui, ó, devem ser combatidas. Ele está expondo isso aqui? Diga não às corrupções. Ó, diga, olha. É texto injuntivo? Certo ou errado isso aqui, gente? Certo! Ele expõe aqui e não da nota fiscal, diga não às corrupções, isso aqui ele está te induzindo a um comportamento. Certo? Beleza? Não terminamos aqui, mas que bom. A gente tem outras questões aqui para a próxima aula e temos os gêneros textuais. Tem que terminar, gente, porque senão eu não dou tempo de vocês tomarem uma água, ir ao banheiro e começar a aula daqui a pouco do Bruno Maia. Tá legal? Alguma pergunta a mais, gente? Podemos encerrar a aula por aqui? Na próxima aula eu vou fazer uma retomada rápida de tudo isso que eu falei hoje e vou corrigir os exercícios aqui e passar para gêneros textuais. Tá legal? E faremos mais exercícios. Tá bom? Para que a gente fique fera nisso aqui. Joinha? Muito obrigado pela atenção de vocês. Continue na sala. Daqui a pouco o professor Bruno vai entrar e nós vamos aí continuar com o nosso curso. Boa noite a todos. Sucesso. Não desanimem. A aula foi pesada hoje, eu sei disso, mas vocês são fortes. Aguentem isso aí. Assistam mais uma vez a aula. Parece que é muita coisa, não parece? E é mesmo, viu? Estuda não para ver. Um abraço, gente. Tudo de bom. Até mais.